Olá, amigos queridos, amigas amadas. Muito bem-vindas a mais um Vibrando com o Plenitude. Esse programa que começou com a pandemia, com o intuito de que realmente sentíssemos unidos, vibrando por todos nós que estamos, claro, sempre precisando de uma palavra, de uma vibração positiva. E como já falamos várias vezes, o programa é feito para vocês. Por isso, pedimos encarecidamente a sua participação. Se vocês colocam aí o seu joinha, gostei, aqui embaixo, ou se subscrevem ao nosso programa, ao nosso canal, nos ajuda muito a saber que podemos conquistar uma pessoa de cada vez e de um em um vamos influenciando de uma maneira muito positiva a nossa jornada aqui na Terra. Então, hoje nós vamos abraçar, como sempre, o livro Pão Nosso. O capítulo de hoje é 51, intitulado Socorre-te a ti mesmo. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e as tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprazes. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com os teus pés, com os braços e com as mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior, nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e são educáveis, sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade. Que mensagem, como sempre, tão atual. Quantos de nós desejamos o progresso, enriquecer-nos e trabalhamos afinco para atingir essa meta, mas nos esquecemos do nosso tempo que nos é dado com tanto amor e não velamos desse instrumento para o bem, porque não estamos aqui de passagem, não estamos aqui só para os prazeres. Somos uma família universal e temos por obrigação cuidarmos um do outro com amor verdadeiro. Lembrem-se que o Cristo, quando diziam às pessoas que Jesus os curou, ele sempre dizia: tua fé te curou. Então é necessário que exercitamos o controle no alimento propício, o repouso necessário, não só ao corpo, mas à mente e ao espírito, pois somos eternos. E cada experiência aqui na Terra, como no mundo espiritual,
Temos sempre que estar alimentando o espírito, pois sim, somos o que realmente somos. Prestemos atenção, então, nos próximos dias, nos próximos instantes do nosso viver, para realmente saibamos socorrer-nos a nós mesmos, porque somos capazes disso. E agora vamos passar a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Desta vez estamos no capítulo 24. Este capítulo é intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E vale a pena ler, como sempre, o Evangelho e nos itens que nos tem sempre a ensinar. Cada capítulo do Evangelho existem vários itens a ser discutidos e esclarecidos. Hoje vou abraçar o item 8, aonde está intitulado Não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de deles havido dado as instruções seguintes: Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz aos seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Estas palavras também podem aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejem a luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mais vale abrir os olhos de 100 cegos que desejam ver o claro, do que um só que se compraza na treva, porque assim, procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Deixar tranquilos os outros não é mostrar indiferença, apenas boa política. Chegar-lhes à vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente, por impulso próprio, a ideia e não por opressão de outrorem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Não seria realmente justo que Jesus excluísse ninguém, mas como fica mais fácil uma conversa com alguém que já tem um pouco da noção do assunto e que realmente está interessado a ouvir, a aprender e a evoluir. Então, amigos, a todos vocês que estão agora nesse momento nos acompanhando neste programa e em todos os outros, todas as companheiras que aqui se dedicam a semanalmente estar
contribuindo de alguma forma, ainda que sublime, mas que aos olhos daquele que necessita a palavra, vale muito. Então, amigos, sejamos vocês também que nos acompanham, mensageiros dessa mensagem tão linda. A todos aqueles que têm a vontade de ouvir, a necessidade de aprender e a força de vontade para atuar. E agora, com o exercício de atuação, que vamos convidar a todos para as vibrações desta noite. Gostaria de convidá-los a sentar-se de maneira bem confortável. Relaxem os braços, acalmem os seus corações e sua respiração. E gostaria de convidá-los a ter uma imagem mental que é muito sublime, a de um pequenino e luminoso colibri. Sim, este passarinho beija-flor que nos encanta, tão pequenino, no entanto, tão capaz. Atravessa oceanos com a sua leveza e sempre carregando a sua beleza. Nesse ato singelo, vamos agora nos tornar esse colibri, porque ainda somos muito pequenos diante dos olhos do Pai. Somos criança. E vamos viajar nesse voo maravilhoso ao redor do globo. Voem dentro do seu lar, espalhando luz, alegria, beleza, conforto, a verdadeira presença de Deus por onde você passar. Saiam pela janela, pela porta e vão voando e embelezando por onde passarem, aos animais, a toda a fauna, às árvores, os lagos e aos vizinhos. Parem à sua janela, parem diante deles, no seu olhar, e transmitam a grandeza de Deus nesse ser tão pequenino, porém tão maravilhoso. Vamos abrir as asas, amigos, e entremos agora nos orfanatos e vamos encantar e fazer brilhar os olhos de todas as crianças que se encontram nesse momento sem um pai ou sem uma mãe, mas que carregam o coração cheio de esperança de que um dia, sim, terão um lar. Que trabalho lindo! Vamos agora bater nossas asinhas e nesse voo belo, luminoso e suave, vamos entrar nos hospitais. Parem diante dos leitos onde se encontram nossos irmãos enfermos, sozinhos ou acompanhados, esses que estão já se preparando para deixar a jornada encarnada. Paremos diante deles e passemos a beleza de Deus e do mundo espiritual que os aguarda, que sejam bem assistidos. Voemos ao departamento ou ao andar da maternidade, onde tantos estão neste momento encarnando. Que o nosso voo possa deslumbrar os médicos e enfermeiras e esses novos amigos e irmãos que estão encarnando nesse momento. Passemos pelas ondas mais pesadas, mais tristes, como as prisões, todo e qualquer cárcere, meu irmão, minha irmã, é tão infeliz e tão pesado, tão desprovido de leveza, de beleza e de esperança, de liberdade. Vamos encher esses irmãos de esperança, confiança, resignação, pois nenhum tormento é eterno. Sim, Deus nos vê a todos e a tudo é possível. Vamos voar pelas cidades,
Vamos cruzar os oceanos, vamos atingir países, acompanhados de tantos outros colibris como nós, que vibram nesse voo suave, belo e potente, porque sim, Deus está presente. É com o coração transbordando de alegria dessa imagem tão sublime que os convido agora a retornarem a seus lares, mais brilhantes do que quando voamos, pois com o coração cheio de amor esse que acabamos de doar nas nossas vibrações, podemos então receber as chuvas dos fluidos benéficos dos irmãos espirituais. Um abraço singelo do nosso anjo da guarda, que sempre está ao nosso lado, nos influenciando para as melhores ações e pensamentos, como esse colibri que podemos ser. Amigos queridos, minhas irmãs muito amadas, é com o coração cheio de alegria que peço permissão a todos os mentores para encerrar o trabalho de hoje com o coração cheio de leveza, de brilho e certo da presença de Deus em nossas vidas. Por favor, não esqueçam mais uma vez de dar o seu like, de fazer comentários, de compartilhar esse programa que é para vocês e compartilhem com seus amigos e familiares. Muitíssimo obrigada e até a próxima semana.